Boa tarde, boa tarde. Está mudo? Boa tarde, Carlos. Oi, tudo bem? Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Rui. Eu não estou te ouvindo. Ó, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Hoje Amém. a nossa reflexão aqui, que nós intitulamos Minuto Acadêmico, vai ser bem curta, bem objetiva, e, de uma certa forma, ela é uma reflexão para todos nós aqui, particularmente para mim. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês já estão vendo ou não, pessoal? Sim. Sim. Não é? Muito bem. Então, essa nossa série a gente intitula como só se ama aquilo que se conhece, né? Uma frase de Santo Agostinho, e ela tem o objetivo de tentar resgatar um pouquinho da nossa história e para que nós possamos ter mais carinho, um pouco mais de amor à nossa querida Academia Cristã de Letras. Só tem 3 transparências, e a nossa reflexão aqui é exatamente sobre o juramento, né? Em geral, nas academias, quando se adentra às academias, se faz um juramento, né? Que é um compromisso solene que todo recipiendário tem e deve fazer, de prestigiar a academia, de prestigiar a entidade que está participando. Porque, afinal de contas, o que são as entidades se não forem os seus membros? As entidades não sobrevivem sem os seus membros. Se os seus membros não pugnarem, não quererem defender, lutar, amar as entidades às quais participam, elas simplesmente, com o tempo, o mais antigo juramento de posse que eu encontrei nos alfabéticos da Academia Cristã de Letras foi esse daqui, de 1999, na posse da acadêmica Elizabeth Mariano, né? Ele dizia assim: eu prometo cumprir fielmente os deveres que me cabem junto à Academia Cristã de Letras, pugnando pela prosperidade da academia em todos os aspectos da sua vida cultural e social. Nesses termos, assumo o presente compromisso por mim datado. Observando que, com o tempo, a gente vai esquecendo do juramento que a gente faz, nós propusemos à atual diretoria um juramento um pouquinho mais, talvez, incisivo, mais contundente, né? E foi aprovado na diretoria no dia 17 de março, e que aos 4 acadêmicos que já tomaram posse, eles fizeram esse juramento, e aos que tomarão posse amanhã também, eu espero que eles concordem e prometam cumprir esse juramento. E aqui assim está expresso: prometo cumprir o estatuto e as resoluções da Academia Cristã de Letras, trabalhar para o seu engrandecimento e prestígio, participar de suas tertúlias e reuniões solenes. Prometo, outrossim, contribuir para o desenvolvimento, o progresso e a dignificação da Academia Cristã de Letras. Bom, essa reflexão serve para mim também, né? Serve para todos, e ela tem realmente um apelo muito grande para que todos procuremos participar o máximo possível das atividades das entidades às quais pertencemos, porque senão a nossa pertença vai ser simplesmente perfunctória, vai ser vã, e não vai trazer a contribuição que todos precisam. Eu agora queria tecer algumas rápidas palavras, mas já vou pedindo aqui desculpas, né? Se por um acaso eu errar alguma coisa. Estão vendo aqui a tela do convite, pessoal? Sim. Perfeito. Rui, né? Bom, como todos sabem, hoje é a reunião do Dr. Rui Altenfelder. Queria falar umas poucas palavras, né, apresentando o Dr. Rui, mas ele, obviamente, é uma pessoa reconhecidíssima no cenário paulista e brasileiro,
mas que talvez nem todos saibam, né? O Dr. Rui, ele é recifense, e ele está radicado em São Paulo há muitos anos, né? Ele se graduou aqui em São Paulo em dois cursos superiores. O primeiro foi em Direito, pela PUC de São Paulo, e o segundo foi em Administração de Empresas, pela renomada Fundação Getúlio Vargas. O Dr. Rui tem um currículo extenso, imenso. Eu vou tentar simplificar rapidamente aqui as suas atividades. Desde 98, talvez por mais de 10 anos, ele foi responsável por um programa semanal chamado Diálogo Nacional, que era transmitido pela TV NET da TVA. Ele teve um cargo honroso e talvez espinhoso como secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de São Paulo. Isso foi numa das gestões de 2002, 2003, do governador Geraldo Alckmin. Como todos sabemos, o Dr. Rui foi presidente do Conselho de Administração do CIE e do Conselho do CIE do Conselho Diretor do CIE Nacional. Ele foi vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, vice-presidente do CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e do Conselho Superior da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, bem como foi vice-presidente da Academia Paulista de História, a entidade que ocupa a cadeira número 1, e também foi vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Ele teve participações em diversos conselhos, né? Além da Fiesp, conselhos e fundações, né? Por exemplo, a Fundação Nussi e Miguel Reale, no Instituto Roberto Simonsen, foi membro do Conselho Curador da Fundação do Memorial da América Latina, da Companhia do Metrô de São Paulo, entre outras entidades. O Dr. Rui também foi presidente do Instituto Brasileiro do Fosfato, da Associação Nacional para a Difusão de Adubos e da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. O Dr. Rui ele é sócio fundador da União dos Juristas Católicos de São Paulo, e ele é também membro e atual presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas. O Dr. Rui ingressou na nossa querida Academia Cristã de Letras em 4 de março de 2010, portanto, há 11 anos, ocupa a cadeira 6, que tem como patrono Catulo da Paixão Cearense, e teve a honra de presidir o nosso sodalício durante 2 gestões. Foi quem me precedeu nesses 2 mandatos. E também foi quem lançou a nossa academia, através da ajuda da Dibonetti, à internet. Até a gestão do Dr. Rui, nós não tínhamos internet. Após a gestão do Dr. Rui, a nossa academia se tornou muito mais conhecida, muito mais até participativa, porque o nosso site é alimentado quase que diariamente, e isso tem enriquecido muito e prestigiado muito a nossa academia. O Dr. Rui, ele é um grande articulista do Estado de São Paulo e também do Correio Brasiliense. Vários de seus artigos também encontram-se no nosso site da Academia Cristã de Letras. Além disso, dentre as obras que ele escreveu, quero citar algumas apenas: Cenário da Esperança, O Pressuposto da Ética, Repensando o Brasil, Ética para Todos, Diálogo Nacional, Repensando o Brasil e O Novo Nome da Paz. O Dr. Rui, ele recebeu vários reconhecimentos, né? Ele recebeu a Laura de Personalidade do Ano em Comunicação Empresarial da Aberge. Ele foi condecorado com a Ordem do Rio Branco, no grau de comendador, comenda conferida pela Presidência da República, e também recebeu a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, conferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no grau de comendador. Essas são algumas das poucas palavras que eu gostaria de utilizar para apresentar o Dr. Rui. Peço desculpas, Dr. Rui, se
alguma coisa eu falei aqui como senhor vice-presidente, atualmente sou presidente, porque eu só tenho um currículo tão dinâmico que muitas vezes a gente não consegue nem atualizar direito. Eu queria passar, então, a palavra ao senhor. Hoje a reunião é do senhor e nós vamos escutar o doutor Rui. Peço a todos que desliguem o seu microfone e depois poderemos participar fazendo comentários. Como o tema do doutor Rui é extremamente candente, extremamente espinhoso, eu pediria a gentileza de todos que, ao fazerem comentários, não partissem para o lado partidário político. Por gentileza, não vamos transformar a nossa tertúlia em batalha de guerra política. Vamos respeitar a opinião de todos e vamos fazer comentários gerais, no sentido de aprendermos e contribuirmos, mas sem sectarismo, sem partidarismo, por gentileza. Vamos respeitar a opinião de todos. Doutor Rui, calar-me-ei, agora a palavra é do senhor. Muito bem-vindo à nossa tertúlia, obrigado pela sua presença. Meu querido amigo Hélio Veliomini, minhas queridas confreiras e confrades, convidados à reunião de hoje, as minhas saudações e os meus agradecimentos. Começo elogiando a todos nós pela feliz escolha que tivemos quando fui obrigado a pedir licença até o final do meu mandato da presidência da Academia Cristã de Letras, em razão de ter sido convidado pelo então presidente Michel Temer para integrar o Conselho de Ética da Presidência da República. Conselho esse integrado por 7 brasileiros natos e não remunerados, e o trabalho é considerado como relevante para o Brasil. Eu não imaginava o trabalho que iria ter no Conselho de Ética da Presidência da República, pois no Conselho, que é um órgão do Estado e não do governo, nós temos um mandato, e esse mandato só deixa de existir ao final do prazo estabelecido pela Constituição, que são 3 anos, ou renúncia do conselheiro. Eu não sou homem de renúncias, então há 2 anos exerço com sacrifícios o cargo de membro do Conselho de Ética da Presidência da República. Meu mandato termina no final deste ano. A minha felicidade foi termos escolhido para suceder-me na presidência do Conselho o amigo Hélio Veliomini. O Hélio, com os seus conhecimentos, com a sua dedicação e, ao mesmo tempo, com esse espírito comunitário que o Hélio tem, ele deu à academia um status que nenhum dos presidentes anteriores conseguiu dar. O Hélio prestigiou a comunicação institucional da academia e a produção literária dos acadêmicos, através de uma das nossas acadêmicas, a Di Bonetti, a quem eu presto também a minha homenagem, que conduz o site da Academia Cristã de Letras, hoje considerado pelos técnicos um dos mais visitados e, ao mesmo tempo, gabaritados pelos trabalhos que nele são publicados. Então, começo essa minha reunião, que prometo que não vai ser cumprida, cumprimentando e elogiando o trabalho do Hélio e, ao mesmo tempo, cumprimentando a Di Bonetti e a Jaqueline, que tem a responsabilidade de secretariar os trabalhos das comissões, tanto da Academia
de Letras Jurídicas, como também da Academia Cristã de Letras e a Academia Paulista de Letras Jurídicas. Muito bem, dito isso, eu começo, minhas amigas e meus amigos, mencionando que, numa democracia como vivemos, será que vivemos mesmo, doutor Nalini? Mas, de qualquer forma, temos uma Constituição. E a Constituição diz que vivemos no Estado democrático de direito. Então, a Constituição é a lei das leis. Se nós imaginarmos uma escada, nós vamos ter nos degraus de baixo as resoluções, as portarias, enfim, as leis de menor importância institucional. E nos degraus de cima, nós vamos ter as leis, acima, abaixo das leis, os decretos regulamentadores das leis, acima das leis, ou em igual nível das leis, as medidas provisórias. Depois vamos ter as leis delegadas e, acima de todas elas, a Constituição. Então, a Constituição é aquela que consagra o Estado democrático de direito, a qual todos nós temos a obrigação de prestigiar, obedecer e, ao mesmo tempo, participar. Nós temos aqui um mestre, o nosso confrade Hélio Beliomini, e o nosso confrade José Renato Nalini, que, além de meu amigo, é meu mestre. E os escritos do Nalini, os seus escritos são guardados, não a 7 chaves, porque eu faço questão que os meus alunos leiam as suas obras, que são realmente maravilhosas. Mas, de qualquer forma, eu começaria, ao falar da hierarquia das leis, colocando a Constituição como a lei das leis. E a Constituição, no artigo 37, estabelece que a administração pública, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá, e aí eu vou falar, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, e moralidade eu coloco vários grifos e letras maiúsculas, publicidade e também as regras que constam do artigo 37. Eu fiz questão de mencionar moralidade, porque a moralidade nada mais é do que perfeitamente ligado moral e ética. Então, a moralidade obriga a todos os brasileiros, a todos sem exceção, inclusive o presidente da República, a seguir os seus ditames. Ou seja, a moralidade é aquilo que é justo ou não é justo, é legal ou não é legal. Quer dizer, e ao Conselho de Ética, ao qual eu tenho a honra de pertencer, cabe analisar as denúncias e os conflitos de interesse que acontecem quando um ministro de Estado ou pede demissão ou é demitido, e, em seguida, ele quer ingressar numa área onde possa ter conflito com aquilo que ele exerceu quando ministro de Estado. Então, é essa... E, além disso, cabe ao Conselho de Ética analisar as denúncias contra ministros de Estado apresentadas por qualquer do povo. Então, o trabalho dos 7 conselheiros do Conselho de Ética é
a abertura de um procedimento, a oitiva do acusado e, ao mesmo tempo, a análise desse procedimento, se ele foi moral ou não foi moral, se ele foi legal ou foi ilegal. E, de acordo com a conclusão e o voto proferido pelo relator, os demais conselheiros determinam, então, a abertura de um processo que, ao final, pode até determinar o procedimento criminal contra o acusado. Então, essa é a função do Conselho de Ética, a qual eu tenho a honra de participar. E, por causa do Conselho de Ética, quando senti o volume de trabalhos que o Conselho dava, eu me vi na condição de pedir ao Academia Cristã de Letras que me dispensasse nos 6 meses que faltavam para o término do meu mandato e não tinha condições de acumular essas funções. Isso foi ótimo para a academia, porque tivemos a oportunidade de, então, escolher para presidir a academia e, logo em seguida, reeleger o Hélio Belliomini, que vem realizando um trabalho gigantesco, notável, a qual eu volto a cumprimentar. Mas o Hélio me pediu que eu falasse um pouquinho sobre esse tema que interessa a todos nós brasileiros: moralidade e ética. Conforme eu mencionei, a Constituição estabelece no artigo 37 os princípios aos quais todos nós devemos obedecer. E um dos que eu realço mais uma vez é o princípio da moralidade. O Estado, como pessoa, é uma ficção. Não faria sentido falar em Estado ético ou Estado aético. Éticos ou aéticos são os seres humanos que integram o Estado. E essa é uma das grandes lições que eu aprendi com o mestre Nalini. A administração pública brasileira submete-se, portanto, constitucionalmente, obrigatoriamente, ao princípio da moralidade, estabelecido no artigo 37 da Lei Maior, que é a nossa Constituição. O Estado brasileiro tem, pois, a obrigação de se conduzir moralmente, por expressa determinação constitucional. Assim, ele não poderá transigir com o princípio da moralidade, seja no desempenho de suas funções primárias e diretas, seja na área de atuação que assumiu para corresponder à vocação do Estado de bem-estar, ou seja nas atribuições ordenatórias, e fiscalizatórias da atividade privada. Em tudo isso, e mais uma vez eu me socorro do Zé Renato Nalini, em tudo isso, o poder público pode vir a ser responsabilizado se não estiver gerindo a coisa comum de maneira eticamente irrepreensível. A moralidade, pois, administrativa é pressuposto da validade de todo ato da administração. Foi assim que o Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988, se inspirou. O administrador necessariamente deve refletir sobre os aspectos éticos de sua atuação. Perquirir se a alternativa adotada está conforme os ditames da moral, que, por ser administrativa,
não precisa ser ontologicamente diversa da moral coletiva. Ao contrário, o administrador há de refletir os valores de sua época e não poderá contrariar. O chamado salto qualitativo ético só virá quando toda a sociedade estiver desperta para a fiscalização do trabalho do governo, o que, infelizmente, não vem ocorrendo. São poucos os Hélios, os Nalines, os membros desta academia que se regem pelos princípios que eu mencionei, notadamente o princípio da moralidade. O mandato, pois, do governante foi otorgado pelo povo, que é o titular da soberania. Um dos também mestres do Naline e meu, o Ives Gandra da Silva Martins, que é inclusive nosso confrade, em mais um de seus notáveis ensinamentos, ele lembra que cada brasileiro deve ter consciência de que o governante está a seu serviço e não ele a serviço do governante. E de que é bom governante aquele que tem como meta exclusiva servir ao cidadão. O Estado precisa encontrar fórmulas para se relacionar com o povo e retomar o caminho da ética. Os governantes têm o dever de zelar pela observância da ética pública, enquanto nós, os cidadãos, temos o direito de exigir e reclamar dos governantes os deveres da ética privada, conteúdos e condutas. Em 1999, foi criada no Brasil a Comissão de Ética Pública, vinculada à Presidência da República. Porém, não subordinada, vinculada. É um órgão não do governo, é um órgão do Estado e compete, dentre outras funções, elaborar o Código de Conduta das Autoridades no âmbito do Poder Executivo Federal. O Código de Ética Pública é um conjunto de normas às quais se sujeitam as pessoas que são nomeadas pelo presidente da República para ocuparem qualquer dos casos previstos na Constituição, sendo certo que a transgressão dessas normas não implicará necessariamente violação da lei, mas descumprimento de um compromisso moral e dos padrões qualitativos estabelecidos para a conduta da alta administração. Em consequência, a punição prevista é de caráter político, advertência e censura ética. Além disso, é prevista sugestão de exoneração, dependendo da gravidade da transgressão. Eu termino e concluo essa breve exposição mencionando que, tendo a Constituição judicializado a ética, esta deixou de ser um conjunto de normas de conduta voltadas para cada um em particular, pois no centro das considerações morais da conduta humana está o eu, conforme a lição de Hannah Arendt. A ética passou a ter, portanto, status jurídico e interessar diretamente ao Estado, visto que ela está no centro das considerações jurídicas da conduta humana. A função de uma comissão de ética pública
vai além da obrigação de alertar o Poder Executivo de eventuais desvios de seus auxiliares. Aliás, devo alertar também, informar às confreiras e aos confrades que o cargo de conselheiro da Comissão de Ética Pública é não remunerado e considerado como de relevante serviço para a administração. Tem ainda uma função a comissão de afastar o ceticismo e a desconfiança da sociedade com os poderes públicos. E, para tanto, deve lutar para que a postura ética impere sobre toda a administração. Nada pode ser mais nocivo ao desenvolvimento de uma sociedade do que a falta de confiança nos poderes constituídos, do que a descrença na sua própria capacidade de superar as dificuldades e que a falta do amor próprio, do orgulho, do seu passado e da crença do futuro. Portanto, moralidade e ética são princípios. A moralidade é princípio constitucional e a ética nada mais é do que consequência do princípio da moralidade. Eu penso que o Conselho ou a Academia Paulista de Letras Jurídicas, quando eu aceitei este encargo, consultando as confreiras e confrades, que também se manifestaram favoráveis, eu creio que o exercício é trabalhoso, é cansativo, mas é compensador, porque se cada um de nós pugnar, lutar para que aqueles que exercem cargos públicos não se desviem dos princípios morais e éticos, nós estaremos contribuindo, cada um de nós, para recolocar o Brasil nos trilhos da moralidade e, consequentemente, do Estado democrático de direito. Ao final, presto aqui minhas homenagens ao mestre José Renato Nalini, cujos livros sobre ética são seguidos por mim rigorosamente, eu não digo diariamente, Nalini, mas quase diariamente um capítulo dos seus livros sobre ética são por mim consultados. Eu o considero, assim como a outros colegas nossos, como um dos grandes mestres dessa área. E aproveito a oportunidade para também, além da homenagem ao Hélio Belliomini, homenagear as nossas confreiras e deixar aqui o meu abraço agradecido ao José Renato Nalini. Muito obrigado. Antes de passar a palavra a todos, eu queria, para aqueles que entraram posteriormente, eu já tinha pedido, vou repetir, vou reiterar meu pedido. Não façamos das nossas perguntas palanque sectário. Não vamos fazer política aqui das nossas considerações, por gentileza. E uma outra questão que eu peço desculpas, porque eu não sei o que aconteceu quando eu planejei essa reunião, de ter que pôr aviso para entrar. Então, eu não consegui acompanhar a reunião, ao mesmo tempo admitir as pessoas, e algumas pessoas demoraram para entrar na reunião, como, por exemplo, o Geraldo, a própria Rosa, que saiu, entrou. Enfim, desculpa, eu também estou aprendendo a mexer nessa tecnologia aí. Bom, aqueles que querem se manifestar, eu peço objetividade, assim como foi a apresentação do Dr. Rui. O Dr. Rui foi extremamente objetivo e prático, né? Então, quem quer se manifestar, por gentileza, levante a mão, e se enquanto vocês ficam pensando, bom, Pesa, é uma honra você estar aqui, Pesa. O Pesa é o presidente da Academia Paulista de Educação. Muito obrigado pela presença.
com você a palavra. Aqueles que quiserem se manifestar, por gentileza, se manifestem também. Eu queria também aproveitar o ensejo, já que eu falei de presidente, queria saudar também oficialmente o Dr. Nalini, que é o presidente da Academia Paulista de Letras, e saudar o meu presidente, José Luiz Gomes do Amaral, que ele é o presidente da Academia de Medicina de São Paulo, da Associação Paulista de Medicina, e também é membro da nossa academia, que em breve ele estará também palestrando conosco aqui. Então, vamos lá, Pesa, com você a palavra. Queria cumprimentar a todos, uma boa tarde a todos, e dizer que é um prazer, uma honra estar participando de uma tertúlia dessa nobre casa. Parabéns, doutor Hélio, pela condução desse evento. Queria dar os parabéns ao doutor Rui Altenfelder pela magnífica exposição que ele fez. E também queria dizer que eu estou pegando uma carona numa sugestão do doutor Hélio Belliomini, que de uma dessas últimas tertúlias ele disse que que a gente pudesse tratar de assuntos diversos, bem que de uma maneira bem rápida. Então, eu gostaria de lembrar que agora está se aproximando o dia 25 de março e a gente comemora o dia da Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. Está no capítulo 1º do Evangelho de São Lucas. E eu utilizei esse motivo para fazer um soneto e pediria licença de declamá-lo. Não vou demorar mais que 1 minuto. Pode ser? Claro. Então, o soneto chama-se Magnífica. O anjo do Senhor veio a Maria como um mensageiro do sagrado, dizendo ser o tempo já chegado que o Antigo Testamento predizia. Na mensagem orante, ele trazia um pedido e exigia o Criador que a mãe do Salvador ela seria para remir este mundo pecador. E sua pequenez reconhecendo, ela humilde ao anjo foi dizendo de não ser de tal graça merecida, mas que assim fosse feita a vontade do Senhor, da suprema divindade, ser ela a mãe de Deus, Senhor da vida. Bem, Pesa, parabéns. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, parabéns. Alguém está no... precisa desligar o microfone quem está falando, por gentileza. Alguém quer fazer alguma consideração? Senão eu vou fazer a minha. O Juarez Avelar. Olha, nós temos muita gente aqui, então, às vezes, eu não vejo todos levantando a mão. Então, Juarez, põe a mão bem na frente da tela, por gentileza. Então, Juarez, com você a palavra. Depois Boa tarde, doutor Hélio, presidente da nossa academia. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o doutor Rui Altenfelder pela brilhante palestra que ele fez, objetiva, sucinta e direta aos tópicos principais que nos interessam a população brasileira. Eu gostaria de perguntar ao doutor Rui, que o Conselho de Ética é formado por 7 conselheiros. Eu imagino a sobrecarga de trabalho, de situações que necessitam a atuação dos conselheiros nessa situação. Se o Conselho ele atua somente em esfera federal ou engloba as esferas estaduais e também municipais. Eu creio que só a esfera federal já tem uma carga muito grande de situações a ser solucionadas, mas só por uma questão de curiosidade das atribuições e a quem recorrer para o Conselho de Ética. Muito obrigado. E cumprimentá-lo mais uma vez pela brilhante conferência. Muito obrigado. Cumprimento-o também pelos seus trabalhos, que tenho lido com a assiduidade que a nossa Gibonetti nos impõe ao publicar belíssimos sonetos, poemas, prosa no site da academia.
e os seus trabalhos têm sido emocionantes. Parabéns. Muito obrigado. A resposta é muito simples. As comissões de ética, a Comissão de Ética da Presidência da República é do Executivo. Compete a ela analisar os conflitos de interesse e as denúncias relacionadas com o Poder Executivo Federal. Agora, cada estado e município tem as suas comissões de ética. Correto. E que não estão subordinadas à Comissão de Ética da Presidência. Porém, estão subordinadas, como o senhor, como eu, como todos nós, à lei maior que é a Constituição. Ótimo. Muito obrigado. Muito boa mesmo. Obrigado, doutor Juarez. Thaís, por gentileza, ative o seu microfone. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar o doutor Rui Altenfelder. Parabéns pela excelente explanação, abordando a nossa Carta Magna, a Constituição. Com maestria, palestrou sobre a ética e a moralidade em nossa sociedade. Doutor Rui, parabéns, ilustre professor, por transmitir conhecimento tão relevante. Que o seu caminho seja abençoado com louvor e que a sua trajetória de vida continue simplesmente brilhante. Um abraço repleto de poesia da Thaís Bizarria. Obrigado, Thaís. Obrigado, doutora Thaís. Muito gentil as suas palavras. E pode crer, enquanto Deus me der forças, eu estarei pugnando, lutando pelo Estado democrático de direito. Parabéns. Alguém queria fazer alguma consideração, por gentileza? O Geraldo Nunes, a quem eu também peço desculpas, porque ele estava querendo entrar e não estava conseguindo admiti-lo. Geraldo, por gentileza. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo espaço nesse encontro da Academia Cristã de Letras. Eu que sou aqui uma espécie assim de intruso, porque sou da Academia Paulista de História, mas sempre convidado pelo Hélio, faço muita questão de participar, porque as conversas aqui são muito agradáveis e sempre a gente aprende com vocês e obtém mais conhecimento. Eu tenho muita admiração pelo Rui Altenfelder, ele sabe disso, somos amigos. Eu conheci o Rui na época em que ele era diretor cultural da Fiesp e de lá para cá minha admiração por ele cada vez mais aumentou. E eu fiquei muito feliz em saber que ele integra a Comissão de Ética da Presidência da República. E a minha curiosidade, Rui, é para que você nos conte o que foi tratado, por exemplo, na última reunião em que você participou e de que maneira ou de qual forma é encaminhado ao presidente ou a seus conselheiros aquilo que é abordado nas reuniões, as sugestões, como é passado tudo isso? Obrigado. Muito obrigado, Geraldo. A admiração que eu tenho por você é muito grande, não apenas pelos seus conhecimentos, mas por tudo aquilo que você vem realizando em benefício daquilo que você se propôs. Eu tive o prazer de ser entrevistado pelo Geraldo na Rádio Eldorado, onde o Geraldo comandava um programa magnífico, e aprendi a olhar o Geraldo e ver no Geraldo o homem que luta e supera qualquer obstáculo, seja ele de natureza jurídico, seja ele de natureza física. O Geraldo é um gigante. Parabéns, Geraldo. Deixa eu lhe dar apenas um pequeno exemplo da última reunião da Comissão de Ética. Entrou na pauta uma denúncia contra funcionários do primeiro escalão do governo, que também são submetidos ao Conselho de Ética, que, numa viagem ao Oriente, aliás, a Dubai, eles foram recebidos pela autoridade maior e 8 dos assessores que lá estavam presentes receberam
de presente relógios. Eu pedi para descrição desses relógios, fotografia desses relógios, e verifiquei que os relógios eram relógios com pedras preciosas, relógios, inclusive, de primeiríssima linha, de marcas famosas, e eu determinei a abertura de um procedimento de apuração ética. Porque eu entendo que o funcionário público ele não pode receber nem presente e nem brinde, principalmente no exercício do cargo. Determinei e solicitei à Advocacia Geral da União que fizesse também uma investigação a respeito desses presentes ou de outros que eventualmente tenham recebido, e o caso se encontra já devidamente instruído para, na reunião deste mês, que se realiza no final do mês, eu proferir o meu voto. Meu voto será determinar que devolvam os relógios e, ao mesmo tempo, aplicar aos mesmos a devida punição, advertência, ou considerar como normal isso. Você deve mais ou menos imaginar qual será o meu voto. Mas, como nós somos obrigados a guardar o silêncio dos nossos votos, eu só deixo para você essa pista. Esse é um caso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Geraldo, doutor Rui. Agora, quem levantou a mão, se eu não me engano, foi o doutor... primeiro, na sequência, o doutor Raul Marino, e em seguida o doutor Justino Magno, por gentileza. Doutor Raul Marino, habilite seu microfone, por favor. É só apertar o botãozinho aí embaixo, habilitar. Em cima da sua imagem. Eu acho que eu não consigo habilitar o dele. Só tem que clicar em cima da sua imagem e onde aparece um ícone vermelho, só tem que apertar em cima o seu nome. Os 3 pontinhos em cima da imagem. Clica na imagem e aparecerá 3 pontinhos. Não foi não, doutor Raul. Só precisa apertar em... Eu não consigo... É na imagem pequenininha, tá? Não é na imagem do Hélio. Na sua imagem. Foi. Pode falar, doutor Raul. Pronto. Bom, eu não podia deixar de manifestar em relação ao meu grande amigo, meu ex-presidente, doutor Rui, porque ele me proporcionou uma das experiências mais emocionantes que eu tive quando ele era presidente, porque eu enderecei para ele esse livro aqui, que é o meu livro sobre bioética, que eu entreguei para ele quando ele era presidente, e eu me lembro, essa aqui é a tese de livre docência que eu defendi na USP, no Departamento de Medicina Legal, de Ética e Bioética. E quando o doutor Rui me deu a honra de ler esse livro, na próxima reunião da nossa academia, ele me disse que foi um dos melhores livros que ele já tinha lido. Eu estou emocionado até hoje, doutor Rui. Embora eu acho que os melhores livros de ética que eu já li, inclusive de bioética, foram os livros do Dr. Nalini, que é o nosso presidente da Academia Paulista de Letras. Aliás, quem escreveu o prefácio do meu último livro, que é
sob o olhar de Deus, um cirurgião sob o olhar de Deus, que é uma introdução à ciência do cérebro, da mente e do espírito. Quem escreveu esse prefácio foi o Dr. Nalini. E quem escreveu o pós-fácio não podia deixar de ser o nosso atual presidente, o Dr. Belomini, que eu tenho um profundo respeito como escritor e como médico. E esses dois luminários aqui das nossas academias estão no meu coração. E agora também o Dr. Ottenfelder. Eu, citando uma passagem muito comovente também, eu me lembro quando eu estava defendendo essa tese sobre bioética e ética médica, eu olhei lá no fundo das cadeiras da congregação e quem estava lá, encolhidinho, calminho, modesto, doutor Nalini, me prestigiando, isso em 2008, mais ou menos, já faz algum tempo. E essa foi mais uma das muitas alegrias que eu tenho tido aqui com as academias, depois que a nossa amiga, a minha madrinha, doutora Francis, me levou aí para a Academia Cristã. Aí, Francis, beijão. E também eu também dei a minha modesta contribuição aí para a academia, levando a minha grande amiga de Bonete, que também já foi lá da Academia Paulista. Então, hoje eu queria lembrar que aqui em casa muitas vezes houve saraus, com a presença do Dr. Nalini e com a presença do meu grande ícone da literatura nacional, que, infelizmente, não está mais entre nós, que é o Dr. Paulo Bonfim. Paulo Bonfim, querida, isso mesmo. Ele estava sempre aqui recitando as suas poesias, e o pior dia da minha vida foi o dia que eu fui obrigado a internar o Paulinho lá na Beneficência Portuguesa, da qual ele nunca mais voltou. Foi o pior dia da minha vida, porque eu conheço o Paulo desde criança, e foi ele e o Nalini que me levaram lá para a Academia Paulista, e onde eu procuro fazer o menos ruído possível. Tem Nalini. Então, Ottenfelder, se estivesse longe dessa televisão, eu queria te mandar um grande abraço e agradecer pelo elogio que eu não mereci. Aliás, eu tenho outro orgulho aqui dentro de casa, porque a minha esposa, que também é médica, acabou de descobrir uma doença nova lá na área do ABC, e é um problema terrível de bioética, porque ela descobriu a famosa não, agora, por descrição dela na literatura médica, chama-se tireoidite química, causada pela poluição daquela região que está abalando os alicerces da promotoria lá da região do ABC. E eu acho que isso vai dar muito pano para a manga, porque está morrendo gente que para de tomar hormônio de tireoide por causa dessa nova doença. E morrendo muita gente, inclusive criança e até animais que precisam tomar hormônio de tireoide. É com muito orgulho que eu comunico esse achado da minha esposa, que também é profunda admiradora do meu querido amigo Nalini. Era isso. Abraço para todos, confrades. Obrigado. Doutor Raul Marino, breves palavras. Primeiro, o meu reconhecimento ao seu valor. Doutor Raul Marino, além de excepcional médico, um grande especialista na área que ele escolheu, é também um pensador, um escritor e um acadêmico na área da ética e da bioética. Nós quase fomos colegas lá na Universidade de São Camilo, com o professor William Saad. Exatamente. Não é?
o doutor Raul Marino completou o curso, eu não tive tempo de completar, mas aprendi muito com o doutor William Saad, o pai da bioética. E, ao mesmo tempo, devo ao doutor Raul Marino uma pequena informação. Eu, há alguns anos atrás, voltava da reunião do Conselho de Ética lá em Brasília, e, quando cheguei em São Paulo, eu não conseguia andar do avião para a saída do aeroporto. Minha perna começou a falhar, eu comecei a sentir tontura, entrei no táxi, fui para casa, cheguei em casa, não me sentindo bem, e liguei para um dos meus amigos médicos, que me veio à tona, porque tinha estado com ele em Brasília, o professor Dário Birolini. E o Dário Birolini, na hora, me disse: Rui, o que você tem provavelmente você está na iminência de ter ou coma ou enfim, é um problema que está na sua cuca. Então, eu aconselho você a hoje ainda, já eram 11 horas da noite, ou então amanhã, na primeira hora, procurar um médico especialista nessa área, ele me indicou, e eu, meio tonto, no dia seguinte, 7 horas da manhã, saí de casa com minha esposa, fui até esse senhor, médico, um médico com 77 anos de idade, me examinou, põe as mãos para frente, uma das mãos caía, ele me disse: Rui, você precisa ir já para o hospital. E eu, naquela aflição, deveria ter ligado, e até hoje penso nisso, ao doutor Raul Marino. Mas acabei ligando para o meu afilhado e sobrinho, doutor Rodrigo Altenfelder, que é um dos profissionais médicos da Santa Casa de Misericórdia. Rodrigo me atendeu, disse: tio Rui, venha para cá já. E lá chegando, eu fui submetido a uma tomografia e, depois de meia hora, o médico voltou, o doutor Veiga, e me disse: olha, o senhor vou lhe dar 3 hipóteses que poderiam ter acontecido. Uma delas aconteceu. O senhor poderia ter morrido. Essa não aconteceu porque o senhor está aqui. O senhor poderia ter entrado em estado de coma. Também não aconteceu porque o senhor está aqui olhando para mim e falando. Mas o senhor deve ter tido uma queda há algum tempo atrás e deve ter batido violentamente a cabeça. E aí formou um coágulo. E como o senhor viaja de avião de forma muito frequente, esse coágulo, a cada voo que o senhor fez, ele foi aumentando. E nesse último voo, ele chegou muito próximo de o senhor entrar em estado de coma. Então, o senhor precisa ser operado agora. Falei: bom, deixa eu ver se eu encontro o telefone do doutor Raul Marino. Mas, naquele estado, passei a noite inteira no hospital. Dr. Veiga acabou assumindo. Meia hora depois, eu já estava na sala de cirurgia, fui operado, foi drenado todo o sangue que estava no meu cérebro, recosturado, e, do outro lado, tirado um pouquinho do sangue que tinha também passado para aquele lado. Passei uma semana no hospital, 3 dias na UTI, 2 dias no hospital, voltei para casa de cabeça nova. E hoje, o único arrependimento que eu tenho é de não ter sido operado pelo Dr. Raul Marino. Eu também. Provavelmente eu nem teria ficado no hospital. O Dr. Raul Marino me trazia já de braço dado. Mas, de qualquer forma, Dr. Raul, eu passei a admirar ainda mais a profissão
que o senhor exerce e que os seus colegas também exercem. Os senhores são responsáveis por aquilo que nós temos de grande, enfim, de valioso, que é o nosso cérebro. E, felizmente, eu caí também em boas mãos do meu sobrinho Rodrigo Altenfelder, do Dr. José Veiga, e hoje, eu diria, eu tenho uma vida nova. Eu escrevo bastante, eu só, no momento, em função da pandemia, estou preso, né? Só não estou com aquela tornozeleira, né? Mas estou em casa, no meu home office, escrevendo para o Estadão 2 vezes por mês, escrevendo para o Correio Brasiliense, e estou preparando mais 2 livros. Um na área do direito e um muito ligado ao direito, que é a área da ética, da moralidade. Então, agradeço muito, cumprimento o senhor pelo brilhante trabalho que o senhor vem exercendo e pelos livros que escreveu, dos quais eu sou esse último, porque, por preguiça, eu não fui comprar na Amazon, mas vou adquirir esse seu último livro, porque os demais são notáveis, inclusive foram objetos até de comentários meus nas minhas colunas. Parabéns, doutor Raul Marino, e muito obrigado pelas suas palavras. Eu que agradeço. Obrigado, doutor Raul Marino. Já aproveitando aqui uma propaganda aqui, o doutor Raul Marino vai comentar também, no meio do ano, em julho, se eu não me engano, na tertúlia de julho, ele vai comentar sobre um livro que ele escreveu também, Fisiologia das Emoções. Então, já está todo mundo com água na boca para participar dessa tertúlia. Então, vamos dar a palavra agora para o doutor Magno, a Francis e depois a Raquel, tá bom? Eu pediria, pessoal, que fôssemos mais rápidos, porque daqui a pouco eu tenho que fechar a reunião, senão fica muito cansativo. Então, vamos lá. Bom, queria cumprimentar o colega Dr. Rui, que foi meu contemporâneo também na Faculdade Católica, e dizer que falar sobre ética é uma coisa muito gratificante para nós. E, aproveitando a oportunidade, queria indagar do ilustre conferencista o que ele acha de hoje as faculdades não ensinarem mais, não ter mais a cadeira de ética, porque na nossa época, inclusive, havia na Faculdade de Direito a cadeira de ética profissional. E hoje, na maioria das faculdades, nós não temos mais essa cadeira. E queria também cumprimentá-lo pela excelente palestra. Muito obrigado. Eu o cumprimento, como os colegas dirigentes, inclusive, da nossa academia cristã, e o trabalho que o senhor teve e continua tendo como tesoureiro da academia, o obrigava a ir permanentemente ao Banco Itaú, lá no final da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E aí ele me telefonava e dizia: "Oi, você precisa vir aqui também, porque tem que ter a assinatura do presidente e do tesoureiro". Eu ia com muita satisfação, porque era um prazer muito grande encontrar o meu grande amigo e colega da Faculdade Paulista de Direito. De modo que eu agradeço as suas manifestações e o cumprimento também pelo trabalho que você vem desenvolvendo, não apenas na academia, mas através dos seus livros, que são muito bons e são meus objetos, inclusive, de consulta. Quando preciso de algum dado, de algum desembargador, de algum ministro, eu vou à sua coleção. Muito obrigado. Agora, passo a palavra para Francis. Por gentileza, Francis. Isso. Boa tarde novamente a todos. Cumprimento o nosso querido confrade Rui pela excelência de sua palestra. Ele sabe que eu sou sua fã, acompanho os seus artigos, sempre são lições de vida. A questão que eu coloco é a seguinte:
se a ética é um comportamento moral individual, como ele explicaria a expressão Estado ético? Pode-se falar em Estado ético? Obrigada. Minha querida amiga Francis, que durante a minha gestão, ou parte da minha gestão aqui na academia, foi o braço direito que deu as linhas mestras na condução da nossa academia, colocando os papéis em ordem, as atas em ordem, enfim, e contribuindo com o seu saber na área tanto da prosa quanto do verso. Agora, em relação à sua pergunta, o nosso querido, e o Naline pode depois, até se for interessante, até desenvolver um pouquinho isso, Aristóteles e tanto Platão diziam que moralidade e ética, moral e ética, são a mesma coisa, se confundem. Alguns dizem que não, que o comportamento moral é um, o comportamento ético é outro. Eu, pessoalmente, sigo os mestres da antiguidade. Acho que moral e ética se confundem. São praticamente comportamentos idênticos. Então, estado ético ou um estado aético, um estado moral ou um estado imoral tem a mesma consequência. Doutor Rui? O doutor Rui havia interpelado o doutor Naline. Só quer fazer um complemento, doutor Naline? Ou então algumas considerações, por gentileza? Vou falar muito pouquinho, porque o Rui sempre me deixa assim constrangido. Eu não sou essas coisas, Rui, você é que é. Né? Eu sou um estudante de ética e vejo aqui tanta gente ética. Eu sempre falo que a única matéria-prima da qual o Brasil se ressente é ética, né, Rui? Nós temos abundante água doce ainda, aquela que não foi poluída, o que restou da maior floresta tropical do planeta, temos minerais, temos um povo extraordinário, mas falta um pouquinho de ética, né? Tanto que a nossa policrise, esse combo de ética, esse combo de crises, começou com uma crise ética, depois desagou numa crise moral, foi parar numa crise econômico-financeira para culminar, para coroar uma crise sanitária, né? E ainda bem que nós temos assim Rui Altenfelder, Raul Marino, para mostrar que ética é alguma coisa que deve ser levada a sério. Muito obrigado, Rui, pela citação. E eu também concordo com você, Rui. O Luc Ferry diz que são intercambiáveis as expressões, né? Tanto que a origem semântica, etimológica é a mesma coisa, costume, né? Agora, quem quer complicar, fala que ética é a ciência do comportamento moral do homem em sociedade e que, portanto, moral seria o objeto da ética. Outros também tentam dizer que ética é mais para códigos de profissão e a moral é uma coisa de foro íntimo. Mas mais importante do que isso é a gente tentar ser ético, né, Rui? Como você é, como o Raul Marino é, como tanta gente aqui é, né? E é isso que a gente tem que deixar como legado. Parabéns, eu que sou seu aluno, não você meu. Muito obrigado, Naline, mas você continuará sendo meu mestre. E, aliás, faço questão de mostrar aqui para os meus colegas. Isso não foi encomendado, não. Um dos meus livros aqui de cabeceira no meu home office é este aqui, ó. Esse livro, que tem nada mais, nada menos do que 864 páginas, a meu ver, é o melhor tratado sobre ética geral e profissional que eu já conheci. E o seu autor se chama José Renato Naline. Muito obrigado. Coincidentemente, eu também tenho esse livro aqui, olha. Está aqui, ó. E também
tá aqui da minha pequena biblioteca aqui, que realmente me enriquece. Mas queria passar a palavra... Eu também quero. Você também quer o livro, né? Tá. Eu queria passar a palavra agora, eu acho que nós estamos chegando no final, Raquel Naveira. Raquel Naveira, por gentileza, aí, como é que vai Campo Grande? Então, doutor Rui, um prazer ouvi-lo. Lembrei do nosso encontro no Diálogo Nacional, que o senhor me deu essa oportunidade de falar sobre a minha obra, sobre Mato Grosso do Sul. Foi muito bom, e o senhor é uma pessoa que tem me acompanhado, me incentivado sempre. Eu agradeço muitíssimo. Cada mensagem sua, para mim, é uma alegria, é uma honra, é um incentivo mesmo de vida. Foi muito bom ouvi-lo nesta tarde sobre esse assunto da ética, e eu não poderia deixar de dizer que é o que eu estou sentindo, que nós estamos num momento de crise sanitária, numa pandemia. Ao mesmo tempo, nos preocupa muito, enquanto brasileiros, essa crise no Supremo Tribunal Federal, porque ele seria o guardião de todas as leis e da Constituição. E, nesse momento de crise, o senhor, que é uma pessoa, e nós sabemos, que sempre desenha cenários de esperança, de fé, eu gostaria que o senhor colocasse para nós como está vendo e sentindo tudo isso, dando-nos essa palavra assim, de sabedoria, de guia para esse momento difícil que todos estamos atravessando. Um grande abraço. Querida acadêmica e amiga Raquel Naveira, eu leio sempre os seus trabalhos com muito gosto e vou enriquecendo o meu tanque de ideias. Vou cometer aqui um pequeno pecadinho. Conversando outro dia com alguns acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, eu percebi, na Academia Brasileira de Letras, que a senhora é fortíssima candidata a uma das próximas vagas que vai acontecer lá na Academia Brasileira de Letras. Que beleza ouvir isso, é um patinho, que coisa boa. Se só for não vou do dizer meu os destino... nomes, mas não foi uma, foram várias pessoas que têm lido os seus livros, têm lido os seus trabalhos, e veio à tona uma palestra sua proferida, aliás, um texto seu publicado no nosso site. E ele comentando esse seu texto, ele me disse: vamos roubá-la de vocês, logo a Raquel vai estar aqui conosco. Ai, que maravilha ouvir isso. E fiz muito questão bom. de transmitir uma alegria. isso. Muito obrigada, doutor Rui, uma alegria. Se for do meu destino, se for algo para eu servir e ser usada como um instrumento mesmo, esse instrumento que a Francis sempre coloca para nós e traz na oração de São Francisco, e o instrumento das letras, de uso do nosso dom, que assim seja. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigada. Isso me encheu de alegria. Uma honra. Obrigada. Agora, deixa eu responder a sua pergunta. O presidente da República, que é o responsável, enfim, é a autoridade maior nesse Conselho do Estado e não do governo, o Conselho de Ética da Presidência da República, por 2 vezes, convidou-nos para uma reunião com a Presidência da República. Eu não fui a nenhuma das 2, porque eu cheguei à conclusão que não tinha nada que adicionar a uma pessoa a quem eu tenho várias observações não muito positivas. Então, como tenho um mandato e não sou demissível ad nutum, achei melhor não estar presente nessa reunião. Fiquei muito contente depois quando soube que um dos primeiros atos nessa reunião
foi dois dos meus colegas que lá estavam, quando olharam o presidente sem máscara, um deles retirou a máscara. Eu, se tivesse ido, teria colocado a minha máscara em mim, nos dois, e provavelmente tentaria colocar no presidente da República também. Mas tenho respeito também pela autoridade de alguém que, não pelo meu voto, contra o meu voto, foi eleito pelo povo. E, de acordo com a nossa Constituição, com a nossa lei maior, ele será o nosso presidente até o final do seu mandato ou até que, eventualmente, seja declarado impedido pelas autoridades competentes. Mas, de qualquer forma, não sou, pelo contrário, um entusiasta dos atos praticados por ele, principalmente agora com a pandemia graçando no nosso país. Sim, sim. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado por tudo. Obrigado, Raquel. Parabéns. Compartilho também da sua alegria com essa notícia aí do Dr. Rui. Essa foi inesperada. Bom, eu tenho a impressão que nós já estamos com quase 1h30 de reunião. Acredito que os que foram se manifestar já se manifestaram. Eu queria agradecer uma vez mais ao Dr. Rui pela presença na nossa tertúlia, pela sua palestra, pela sua franqueza, pela sua objetividade. E também, em seu nome, eu queria cumprimentar a gama enorme de advogados que se encontra, né? ou que se bacharelaram em Direito, ou que seguiram a carreira de Direito, ou que seguiram a carreira de magistrados, e aqui existem inúmeros, né? E eu já fiz essa pesquisa, e realmente nas academias de letras predominam os advogados, ou sempre predominaram os advogados, né? Então, é uma profissão que dá muita leitura, acho que muita reflexão. Então, eu queria também, em seu nome, o senhor é um advogado, também queria homenagear a toda a classe do direito, inclusive que se encontra aqui também. Eu queria, para terminar, fazer duas propagandas, reforçar duas propagandas. Então, por gentileza, uma vez mais, amanhã, pediria a todos que pudessem, prestigiassem a posse dos nossos 3 novos acadêmicos, Dr. Juarez Moraes Avelar, Dr. Carlos Ferrara Júnior e a doutora Thais Maú Bizarria, né? Pedia também, lembrasse aos acadêmicos nossos que, ao participarem dessa tertúlia, que usassem a medalha acadêmica desde que tenham medalha acadêmica, né? Eu não estou falando dos últimos que entraram, que eu não pude doar a medalha acadêmica. E também queria, isso é amanhã, pessoal, e eu queria também fazer uma outra propaganda, né, para a nossa próxima tertúlia, que vai ser em abril, onde nós vamos cumprir um tempo que normalmente as academias se esquecem, mas eu diria que é uma das obrigações de quaisquer academias, isso que nós vamos tentar fazer na tertúlia que vem, que é exatamente, que nós denominamos Tertúlia das Saudades. Nós teremos 4 homenageados, e foram escolhidos exatamente por 4 acadêmicos. Cada acadêmico falará, no máximo, 8 minutos, e com isso nós estaremos perenizando a vida e a obra de alguns de nossos assessores. Então, eu queria também convidá-los para a tertúlia de abril, que acredito vai ser uma tertúlia dinâmica, que foi aprovada pela diretoria, mas que não deixa de ser um tento de qualquer academia, né? A imortalidade de seus membros, elas se dão às obras e feitos de seus membros, mas que são lembrados pelos seus pósteros, né? E eu sempre acho que aqueles que não lembram do seu passado não merecem ser lembrados pelos seus pósteros. Aliás, aqueles que não lembram os seus antecessores não devem ser lembrados pelos seus sucessores. Pessoal, muito grato pela presença de todos vocês que enriqueceram de modo brilhante a nossa tertúlia. Peço desculpas mais uma vez da minha falha técnica,
na bendita plataforma aí, mas de qualquer maneira a tertúlia saiu e quem sabe daqui mais umas 450 vezes que a gente tenta, a gente vai aprender. Muito obrigado. Ótimo. E até a próxima, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser, vai ser amanhã. Pronto. Excelente, excelente. Doutor Hélio, posso Até amanhã. Até amanhã. Pode falar. Muito obrigado pelo convite. Pode falar. Até amanhã. Pode falar. Doutor Rui, pode falar. Quem vai falar? Doutor Hélio, posso dar uma palavrinha final? Claro, o senhor manda. Conversando com alguns acadêmicos há um tempo atrás, a respeito da natureza jurídica do cargo que exerciam, um deles, o nosso amigo comum, Arnaldo Nisquier, o Arnaldo, que é membro da Academia Brasileira de Letras, o Arnaldo dizia: Rui, você sabe por que nós somos imortais? Eu falei: eu imagino. Ele falou: porque não temos onde cair mortos. Aí foi uma risada geral, mas a partir de então, eu, como presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas, da Academia Paulista de História, o Hélio agora como presidente da Academia Paulista de História, de forma brilhante, eu acho que a imortalidade vem de nós lembrarmos a cada reunião dos patronos cujas cadeiras nós ocupamos. E, nesse final de reunião, eu gostaria de homenagear o patrono da cadeira que eu ocupo, rapidamente dizendo, já que estamos já vendo a lua nascendo, dizendo: a lua nasce por detrás da verde mata, caturo da paixão cearense, patrono da cadeira que eu tenho a honra de ocupar. Muito obrigado, Hélio. Viva Catulo. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Rui. E desejo a todos vocês que nos veremos amanhã, se Deus permitir. Muito obrigado. Com certeza. Até amanhã. Parabéns, Rui Altenfelder. Um abraço. Mais. Tchau. Parabéns. Obrigado. Parabéns, doutor Rui. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã.